O assunto de hoje é marmitas. Cada vez mais gente está levando comida de casa para o trabalho, seja por economia, seja para ter uma alimentação mais saudável. Então, como defensora da comida de verdade, eu quero te ajudar a pensar em marmitas mais balanceadas. Mas antes, eu vou juntar esse crescimento das marmitas com outro dado de consumo. De acordo com um artigo publicado na revista de Saúde Pública da USP, os brasileiros estão comendo muito mais proteínas do que recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Porém, e é esse o ponto que eu quero chamar a sua atenção, quase 80% dos moradores das capitais do país não comem o mínimo necessário de legumes e verduras. Segundo os pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, isso é resultado de focar apenas em um macronutriente, no caso a proteína, em vez de pensar no conjunto de alimentos que deveriam fazer parte das refeições. Na nutrição, tem até nome para isso, sabia? É o nutricionismo ou reducionismo nutricional, técnica amplamente utilizada pela indústria de ultraprocessados que cria modismos para vender novos produtos como esses iogurtes ou pães proteicos que você anda comprando. Quer dizer, você não, aquela sua amiga, né? Mas tá bom, Rita, que conjunto de alimentos é esse que a gente deve consumir para fazer uma refeição balanceada? Então eu vou começar pelo que no momento é o principal, porque só 20% da população que vive nas grandes cidades está consumindo em quantidades adequadas, tá? Metade do prato ou da marmita deve ser de hortaliças. Hortaliça é tudo que vem da horta, então são legumes e verduras. 10 legumes para você variar a marmita. Abobrinha, abóbora, berinjela, chuchu, pepino, pimentão, quiabo, tomate, vagem, couve-flor. E 5 verduras que você acha na feira: alface, couve, escarola, espinafre, repolho. Agora vem a dica de ouro para quem quer ter uma alimentação realmente balanceada. Batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, nada disso conta como hortaliça, tá? Porque o papel nutricional desse grupo é muito parecido com o dos cereais. Então vamos organizar essa bagunça? O segundo grupo é composto por cereais, raízes e tubérculos. Mas cereais são aqueles que a gente come de manhã? Não, meu filho, esses cereais matinais são ultraprocessados. Quando a gente fala de alimentos de verdade, cereais são alimentos como milho, trigo, cevada e até arroz. Mas olha que legal, claro que você pode levar o milho na espiga, na sua marmita, mas ele também pode ser na versão cuscuz, que é feito de milho, polenta na air fryer, que é feita de farinha de milho, ou mesmo uma salada de milho em conserva, que não é ultraprocessado. O trigo, que também está nesse grupo, pode ser uma salada de trigo, ou um macarrão, ou um pedaço de pão artesanal, todos esses feitos de farinha de trigo. Não, Anja, farinha de trigo não é ultraprocessada. E se estiver duvidando de mim, leia o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ah, claro, esse grupo também tem o arroz, mas arroz eu não preciso explicar, porque você sabe muito bem, né? Mas e se eu quiser comer arroz e farofa? Não tem problema. Por isso que eu disse que esse é o grupo dos cereais, raízes e tubérculos. A farofa vem da mandioca, e a mandioca é um tubérculo. Você pode comer batata, batata doce, mandioca frita. O importante é que cerca de 1/4 do prato, ou melhor, da marmita, seja de algum ou alguns alimentos desse grupo. Se você quiser comer arroz, batata, macarrão e quiser deixar a alimentação balanceada, deve dividir esse espaço de 1/4 do prato entre esses alimentos. Deu para entender? E tem um detalhe, tá? Todas as imagens das comidas que você viu até agora são receitas do Panelinha. Então, digamos que você tenha aí na sua geladeira abobrinha. Aí você vai lá no site, digita abobrinha na busca e você vai encontrar mais de 100 opções de receitas para compor a sua marmita de amanhã. Então, eu vou continuar aqui contando
os grupos alimentares que devem compor o seu prato ou a sua marmita para você manter uma alimentação balanceada e saudável de verdade. O terceiro grupo é o das leguminosas, como o grão de bico, a lentilha e quem mais? Todos os tipos de feijão. Por último, tem o grupo das carnes, que podem ser brancas, vermelhas, valem os pescados e, claro, nesse grupo entram também os ovos. Vamos fazer um exercício? Num dia você pode colocar na marmita hummus, que é aquela pastinha feita com grão de bico, e já que você começou com sabores árabes, pode levar um pão, que é feito de trigo, ou mesmo um tabule, que além de trigo, leva muita salsinha. Mas mesmo assim, não vale esquecer das duas hortaliças, que podem ser assadas, como a abobrinha e a berinjela. Aliás, assar vários legumes num dia só e variar durante a semana é outra ótima dica. Agora, se quiser uma carninha, a abobrinha pode ser recheada com carne moída. Então, essa marmita ficou assim: hummus com um pãozinho ou tabule, berinjela, abobrinha, que podem ser com ou sem carne, e pronto, super saudável, prática e também balanceada. Agora uma pergunta: você reparou que essa marmita tem os mesmos grupos alimentares de um PF tradicional? Eu descobri essa fórmula do PF quando eu fiz o livro Comida de Bebê junto com um grupo de nutricionistas e médicos do Nupens, que é um núcleo da USP, parceiro científico do Panelinha. Porque um bebê precisa comer os mesmos grupos alimentares que os adultos: hortaliças, leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, carnes e ovos. E só fica faltando um grupo, mas ele pode ser a sobremesa: as frutas. Bom, é claro que no dia a dia a gente não vai conseguir comer todos os grupos em todas as refeições, mas conhecer essa fórmula ajuda também a equilibrar a alimentação, porque se no jantar você comer um risoto, no dia seguinte você sabe que precisa dar aquela caprichada no feijão, né? E essa é mais uma das belezas da marmita. Você consegue resolver dois grandes desafios da alimentação, que são ampliar a diversidade de alimentos de verdade das refeições e excluir os ultraprocessados da alimentação. E para isso, você não precisa passar o dia na cozinha. Pode preparar mais, já pensando na marmita da semana, ou mesmo ir criando congelados que você vai consumir no decorrer do mês. Assim, não precisa comer a mesma coisa a semana toda. Aí, um fim de semana você prepara um monte de molho bolonhesa, que vai bem na macarronada no domingo. A outra parte você porciona e congela e no meio da semana vira recheio de sanduíche para marmita. Os legumes assados viram salada no dia seguinte. Olha só, o que não falta é conteúdo de marmita no Panelinha. E para terminar, eu vou te dizer o seguinte: nesse mundo que anda tão incerto, você saber o que está comendo alimenta muito além do nosso corpo. Boas marmitas para você!